Bom dia, tudo bem? Quero relatar um acontecido de ontem, uma experiência que eu vivi ontem na sala de aula. Ontem, sexta-feira, eu trabalho na escola Prefeito Baltazar Buchli e eu tinha pensado há um tempo já de transformar a sala de aula com um ambiente com cara de sala de aula e um espaço onde o aluno pudesse se expressar cada vez mais. Para isso eu tinha pensado em separar uma parede, pôr papel de parede naquele espaço para poder fazer junto com o aluno possíveis intervenções, né? Qual era o objetivo disso? Sempre foi para que o aluno percebesse que aquele espaço era dele, para ele se apropriar, porque eu acredito quando o sujeito se identifica com o meio que vive, ele consegue construir, ele consegue desenvolver, ele consegue perceber o meio, transformar a educação que recebe em alguma coisa, ele consegue se expressar, eu consigo também perceber qual é a visão dele e a partir disso construir, desconstruir conceitos e construir o conhecimento, que a verdade é esse o objetivo da educação, né? Emancipar esse sujeito, permitir que ele fale. E quando eu falo de adolescente ou criança, eu sempre tenho que permitir, e eu entendo enquanto professor, que não é aquele meu espaço, é o espaço dele, né? E que aquele espaço vai interferir para o resto da vida dele. Então a educação vai além disso, né? Do que a sala de aula e o próprio conteúdo curricular. São essas vivências que vão permitir ele conhecer o espaço que vive e a partir do espaço que vive, da observação desse espaço, criar mudanças que vão modificar a sociedade por um todo. Isso modifica na vida dele. E é para isso que serve o conhecimento, né? Uma vez o conhecimento científico adquirido, ele tem que entender o que isso significa e quando ele tem... É bom, filho, o pai vai dar uma atenção para ele. Quando ele conhece, né, e se identifica com esse meio, quando ele de fato se apropria do conhecimento, ele consegue manipular essa informação e melhorar o espaço, o lugar em que ele vive. Então era esse o meu objetivo, era uma atividade pedagógica, pôr papel de parede numa das paredes para fazer futuras intervenções. Meu objetivo sempre foi para que o aluno sempre participasse tudo e o maior número de alunos possíveis participasse. Então eu separei, era o material que nós tínhamos, era papel craft para colar na parede, a única coisa diferente ali era cola especial para papel de parede e eu tinha um trabalho, uma tarefa. Eu levei alguns materiais meus mesmo, que eu já tinha em casa, e levei para desenvolver. E tive uma grata surpresa, e fiquei bem feliz assim, que eu não precisava pedir. Tínhamos alunos que se ofereciam para fazer isso, né, esse trabalho, e conseguiram entender que não era um espaço que era para mim, e sim que era para nós. Eu acho que isso que me fez feliz. E quando também eu pensei assim, não, eles fizeram essa tarefa, está executada a parte dela, agora eles vão embora, continuam a atividade deles. Alguns alunos perguntaram sobre mim, eu posso retornar à tarde para te ajudar? A questão não foi só ajuda, ou me ajudar, não existia interesse. O que eu consegui perceber no final, que eu tinha alunos, e eu fico bem feliz, que são a grande maioria, que eles querem transformar o espaço em que vivem, né? A sociedade em que vivem, e tem isso muito claro, e o quanto eles se sentem bem em poder fazer pelo próximo, né? Em poder fazer pelo outro, pelo próximo. Não é uma coisa que eu estou fazendo para mim, não é uma coisa que eu estou fazendo por mim, mas é o que eu estou fazendo para o próximo. Então, assim, sou professor de história, é claro, né, formado em ciências humanas, sempre tenho essa preocupação, né, do que eu posso fazer para melhorar o meio em que eu vivo. E o que é melhor, assim. De tudo isso, qual que foi a lição que eu trouxe, que eu trago, né, e que eu consegui depois, no final, ter. Que parecia uma atitude tão simples, parecia ser algo que não ia interferir muito na vida deles, que não era uma grande intervenção, que não eram grandes coisas, só que foi uma atitude simples que desencadeou
outras e possibilitou ele viver outras experiências, o que é bem positivo. E também, e até tudo aí certo, muito bom, fiquei feliz, mas chegou um momento que eu tinha uma expectativa, né, de como o trabalho ia ficar, e tinha uma questão de estética resolvida na minha cabeça, como isso seria, e que no final eu queria aquele resultado, né? Mas aquele espaço não é meu, são de outros, e então eu ensinei a técnica como fazer para os alunos que me ajudaram e fui observando o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha turmas naquela sala de aula, que é um espaço escolar, era um dia de trabalho normal, era um dia de aula normal, então eu ia ter a sala cheia de alunos. Expliquei para os alunos o que estava acontecendo ali e que nós íamos trabalhar naquele espaço. Chegou uma hora que eu vi o trabalho, eu não estava muito satisfeito com o que eu estava vendo, assim, sabe? Porque não era o que eu tinha esperado. Mas é porque eu estava sendo traído pelo meu senso de estética. E aí está mais um ponto positivo, assim. Quando eu delego, e quando era o meu objetivo principal, né? Deixar que meu aluno fizesse parte disso, entendesse aquilo como meio, eu ia ter que me desprender desse senso de estética. E o que houve? O que aconteceu? Foi um pouquinho difícil no começo, eu lutei. Eu lembro de uma atitude bem engraçada, mas que falou muita coisa pra mim. Foi de um aluno, o Natan. Ele falou bem assim pra mim, era uma brincadeira, mas aquilo pra mim foi bem significante, assim. E foi ali que eu pensei, não, tenho que deixar se eu pedir e queria que esse espaço fosse apropriado deles. Eu já falei meu objetivo, eles vão entender e deixo eles fazerem no tempo deles. E, Frederico, e na estética deles. Um aluno falou bem assim pra mim, o Natan, abre tua mão, fecha. Eu falei assim, entendeu isso? Então segura, para um pouco, deixa nós trabalharmos. Aí foi quando eu parei assim, então, sabe que ele tem razão, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Que eu ficava assim, não é pra fazer desse jeito. Olha aqui como é que se faz. Olha como fica melhor. Então assim, eu tava querendo... Querendo interferir na construção, né? E não era esse o objetivo. E no final tive um resultado muito bom. E pra minha surpresa, outros alunos que foram entrando no ambiente perguntavam, né, para que servia aquilo, aquela intervenção, e outros falavam assim, um outro aluno de sexto ano, muito engraçado, ele falou assim, fiquei bem feliz, professor, porque alguém resolveu fazer alguma coisa, porque isso aqui parece um hospital, tudo branco. Era uma criança muito pequena, assim, mas tem um senso crítico apurado, e ficou feliz pela mudança. Pouca, tão barata, mas significativa. E outros alunos no final, quando o trabalho estava pronto, falaram assim, ficou bem bonito, obrigado pelo trabalho. Gostei, ficaram felizes, assim. E no final também fiquei feliz, assim, que eu tive um resultado melhor do que esperado, fez bem para mim, fez bem para os meus alunos, e agora a gente pode construir, mostrar mais coisas referente a isso, né? A esse conteúdo, assim. Fiquei bem feliz. Vou postar daqui a um pouco novas atividades referente a isso, né? Essa intervenção, para que vocês possam entender do que eu estou falando um pouco melhor. E fico bem feliz. Então, o que eu queria, né? Qual é o meu objetivo de estar dividindo isso com vocês? Com você? É de que, por exemplo, assim, eu sou professor de escola pública. Recurso a gente não tem. E a sala de aula não é um ambiente que nós queríamos, não existe o ambiente ideal, né? Não existe essa ideia de que a sala perfeita. E aí eu tenho que entender que eu estou trabalhando com pessoas. Nós precisamos entender que eu estou trabalhando com pessoas e que tem diferentes opiniões, que o certo não é o que tu pensa. O ideal não é aquilo que eu penso enquanto professor, né? Porque primeiro que eu passei a adolescência, mas não estou nessa geração, não penso como eles, então eu preciso ouvir eles para poder desenvolver um bom trabalho. Essa foi uma atitude muito simples, foi muito positiva, todo mundo ganhou muito, e foi uma experiência gratificante. Eu acho que no final de tudo isso,
quem ganhou mesmo fui eu. Assim, fiquei muito feliz. E é isso. Eu vou, nos próximos dias, mostrar um pouco mais sobre isso, tá bem? Um beijo, tenha um sábado maravilhoso. Pensa sobre isso. Então, assim, quando eu quero que o meu mundo se transforme, mas eu sou tão pouco e penso assim, não, o que eu fizer não vai mudar. A mudança que eu fiz ontem, que custou tão pouco, mudou diretamente em 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20. 24, 26. 26. Em 300 alunos diretamente, assim. Mudou, fez pensar. Né? Então, assim, muito pouco. E foi um trabalho, um resultado assim fantástico. Pensa sobre isso. Eu não preciso de muito para fazer muito. Eu preciso só de uma iniciativa e de pouco. Tá bem? Um grande beijo, um bom final de semana. Seja feliz.